ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinais dos pardais. Sendo sempre ao nosso Pai, a esse Pai que Jesus nos lembra, que é bondade e misericórdia infinita para com cada um de nós, seus filhos muito amados. Este Pai que ao raiar de cada dia concede-nos a nova oportunidade do aprimoramento, do aperfeiçoamento ao nosso ser, que a doutrina vem nos lembrar: somos imortais. Agradecendo aos nossos benfeitores espirituais, aos diretores, dirigentes encarregados do trabalho desta noite, amigos queridos que durante todo o dia estiveram preparando o nosso ambiente e permanecem conosco, nos auxiliando. A nossa gratidão sempre à nossa Mãe Santíssima, protetora dos lares, protetora das famílias, pedindo que abençoe os nossos lares, nossos entes queridos, em muita paz, harmonia e serenidade. Que as nossas mentes se abram sempre aos ensinamentos que os amigos espirituais nos trazem através do Livro dos Espíritos, o convite que nos é feito à fé raciocinada, mas que os nossos corações estejam abertos e receptivos ao convite do Mestre em seu Evangelho. Amor, caridade, fraternidade que devemos uns para com os outros, e que Ele nos abençoe no propósito que temos, seguir os seus passos nesta caminhada terrena, hoje e sempre, que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. Assim, reforçando o que a Fátima disse, quem puder assim desejar, se inscreva no canal espírita c.e.j. Canal Espírita de Jundiaí. Todos os evangelhos, todas as palestras, todas as aulas, tudo que é gravado nessa casa é colocado nesse canal. Tem que, quem puder, hoje ou amanhã, ou nos próximos dias, se inscrever no canal. É importante, muito, porque isso reforça o canal e ajuda a gente a divulgar cada vez mais a doutrina espírita. A questão 630 do Livro dos Espíritos da Noite, a pergunta é: como que nós podemos distinguir o bem e o mal? Vamos ampliar um pouquinho essa questão, vamos entender um pouquinho. O Evangelho fala exatamente falsos cristos e falsos profetas da erraticidade. Quando Deus nos criou a sua imagem e semelhança, há bilhões de anos atrás, na forma de uma semente, vamos usar a analogia da semente aqui. A semente, por mais minúscula que ela seja, ela carrega dentro de si todas as características da árvore adulta. Todas, já está ali. Não tem nada fora dali. O que ela precisa, então, para se transformar numa árvore adulta? Fatores externos. O tempo, a água, o sol, a terra, o vento. São os mesmos fatores externos para todas as sementes. Mas cada semente carrega em si a sua característica. Nós, como filhos de Deus, a sua imagem e semelhança, nós trazemos dentro de nós todas as qualidades divinas, absolutamente todas menos uma, que é a criação. Somente essa que nós não carregamos. Só Deus é o Criador. Nós somos co-criadores em plano menor, co-criadores em plano maior, no caso dos Cristos. Mas somos co-criadores. Mas tirando essa, todas as outras estão dentro de nós. Então o que necessita? O tempo. E à medida que essa semente vai germinando, que ela vai crescendo, ela, depois de um tempo, ela vai dando frutos.
Então, qual é a nossa função? É dar frutos. Uma árvore, ela não produz os frutos para si mesma. Olha, interessante essa analogia, né? Uma árvore frutífera, por exemplo, ela não come os próprios frutos. Ela desenvolve os frutos e oferece o fruto para outros seres. Então, como analogia, nós somos exatamente isso. Nós somos feitos na forma de uma semente que, através do tempo e dos agentes externos, fomos crescendo, 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 vai chegar um momento que nós vamos começar a produzir frutos. Então, essa é a nossa destinação divina. Então, existe um determinismo divino chamado evolução, onde todos nós estamos inseridos. Então, nós somos árvores que vão dar frutos. É só uma questão de tempo e de fatores externos. Mas como que nós vamos diferenciar o bem e o mal? Primeiro que o mal em si é muito mais fruto de ignorância. Mas muito mais fruto, porque ele em si ele não existe. Ele não existe, simplesmente ele não existe. Porque só o amor existe, do micro ao macro. Aonde Deus não está? Aonde Deus não está? Nas subpartículas atômicas das grandes galáxias. Aonde o bem não está? É interessante isso. Uma outra analogia que fica fácil a gente entender: quantos seres vivos vivem no oceano? Milhões. Milhões de seres vivos vivem no oceano. Um mais diferente do que o outro. Todos vivem no oceano. E ninguém, absolutamente nenhum deles, tem a plena consciência que eles só existem em função da água. Olha, interessante. Nenhum deles tem essa ideia que eles só vivem e sobrevivem e crescem e reproduzem em função da água. Uma analogia para nós. Nós estamos mergulhados no amor de Deus. Todos nós estamos mergulhados nesse mar, vamos dizer assim. Mas somente agora a gente está tomando essa consciência. Vai chegar um momento que até a crença em Deus vai cair. Vai chegar um momento que nem vai se discutir algo desse sentido mais. Porque Deus não é feito para ser através de uma crença. Porque Deus é. A melhor analogia para isso é perguntar para alguém do planeta Terra se ele acredita no Sol. Ninguém acredita no Sol. Porque ele não é a base de uma crença. Todos nós sentimos o efeito do Sol. Então, uma criança de 2 anos e uma pessoa de 98 anos não duvida da existência do Sol. Porque a gente sente o Sol. A gente sente. Assim é Deus. À medida que a gente for evoluindo espiritualmente, as nossas crenças vão caindo. Por quê? Você não precisa mais de crenças. Porque Deus é. Simplesmente Deus é. Então, essa distinção do bem e do mal, estamos no planeta de provas e expiações, é o 2º ano da nossa escola, 2º ano, deve ter pelo menos uns 30 anos aí, 40 anos aí, nós só estamos no 2º, saímos de um mundo primitivo, estamos no planeta de provas e expiações, ensaiando uma fase intermediária chamada regeneração. Estamos ensaiando agora uma fase, mudar a vibração. Então, o planeta primitivo leva milhões de anos. Milhões de anos. É mais uma evolução biológica no planeta primitivo. Passando essa fase de milhões de anos, entramos na fase de provas e expiações, que de acordo com a matemática divina, uns 7.000 anos na nossa contagem de tempo. 4.000 anos antes de Cristo, 3.000 anos depois de Cristo. Quem fez a conta rápida já percebeu que nós estamos no 1º século do último milênio. Tudo bem? Estamos no 1º século do último milênio. O que significa estar no 1º século do último milênio? Que nós somos os trabalhadores da última hora. Nós somos exatamente os trabalhadores da última hora. Mas como que eu posso discernir o bem e o mal? Simples. Eu tenho que universalizar essa questão. O que é universalizar essa questão? Se a atitude que eu estou tomando ou estou deixando de tomar a atitude, se eu multiplicasse ela pela quantidade de habitantes do planeta Terra, mais ou menos 8,5 bilhões, qual seria a consequência? Se todo mundo fizesse o que eu estou fazendo, ou deixando de fazer o que eu estou fazendo, qual seria a consequência disso? Então, quando eu amplio essa questão, eu consigo distinguir se a minha ação é boa ou se não é boa, se ela é ruim ou se ela não é ruim.
Eu preciso universalizar. Se todo mundo fizesse o que eu estou fazendo agora, qual seria a consequência disso? Mas como somos espíritos ainda moralmente atrasados, o que significa isso? Que tecnologicamente falando estamos no século XXI e moralmente estamos na Idade Média. Então existe uma distância. Então nós achamos que algumas atitudes vão ficar escondidas. Nada fica escondido. Tudo que se rege é uma lei de causa e efeito. Não é ação e reação, é lei de causa e efeito. É só uma questão de tempo. Quando se fala a palavra, se está falando muito essa palavra, né? Hoje em dia, Apocalipse. Mas nós interpretamos Apocalipse como o fim do mundo. Não. Apocalíptico significa o quê? Apo, além da revelação, uma nova revelação, um novo estágio, um novo ciclo. É como uma semana que termina e a outra que começa. Entenderam? Então o Apocalipse não é o fim do mundo. É um novo estágio evolutivo, um processo de mudança que está acontecendo de forma individual e de forma coletiva. De forma individual. Nas nossas vidas também estão acontecendo grandes mudanças. Então, na condição individual e na condição coletiva também está acontecendo. Isso é o prelúdio de uma faixa vibratória, uma mudança vibracional dentro de nós, não é fora de nós. Qual é a palavra-chave para essa década e para a próxima década? Ressignificar. Dar um outro significado, fazer uma releitura de alguns fatos, enxergar com os outros olhos. Eu posso até não concordar com aquela atitude, mas eu tenho que aprender a enxergar aquilo com outros olhos, de uma outra forma, de um outro jeito. Não é julgar, condenar, não. É simplesmente raciocinar sobre aquela questão. Então, para distinguir o bem e o mal, nós temos o quê? A nossa consciência. É a questão 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrito as leis de Deus, na consciência dos homens. Na consciência dos homens. Porque nós, no nosso momento evolutivo, nós já não somos tão protegidos pela nossa ignorância. Nós ainda somos ignorantes em relação a algumas situações. Sim, aí nós somos protegidos. Mas aquelas situações que nós não somos ignorantes. Ou somos meio ignorantes. É interessante essa questão 621, porque para todos os seres as leis são as mesmas. Não existem duas leis. Para todos os seres, para princípios espirituais e para Cristos, as leis são as mesmas. Porém, elas estão adequadas no momento evolutivo de cada um. Olha, entrando a justiça de Deus. Você só vai responder por aquilo que você sabe na proporção do seu conhecimento. Olha onde entra a justiça de Deus. Isso é justiça, ok? E ao mesmo tempo, o amor de Deus. Que tudo que nós fazemos pode sim ser resgatado por amor, não necessariamente pela dor, ok? No livro Céu e Inferno, bem no finalzinho do livro Céu e Inferno, ele fala assim, expiação, olha que interessante, expiação e reparação. Não necessariamente a expiação, mas a reparação sim, porque é uma reparação interna, nossa. Então, para distinguir o bem e o mal, é só consultar a nossa consciência, universalizar a questão, entender o seguinte, é uma frase para reflexão, fala assim, Deus criou o livre-arbítrio por amor. Então nós temos um livre-arbítrio, relativo, não é absoluto, claro, mas todos nós temos livre-arbítrio. Então Deus nos dá a liberdade, livre-arbítrio, de escolher o plantio. Quais são as sementes que nós vamos plantar? Mas ao mesmo tempo que eu tenho a liberdade de escolher o que eu vou plantar, eu tenho a obrigatoriedade da colheita, daquilo que eu plantei. Entenderam? Aí o nosso livre-arbítrio já não entra. Ele entra no plantio, mas ele não entra na colheita, porque a colheita é uma consequência daquilo que você plantou. E eu posso mudar a cada minuto. Então Deus nos deu livre-arbítrio por amor. Nós criamos a fatalidade pelo determinismo da lei de causa e efeito. O que é fatalidade? É aquilo que eu não consigo explicar, mas tudo tem explicação.
Fatalidade é aquilo que foi uma fatalidade. Não, não existe fatalidade. Existem forças e leis que eu desconheço, mas fatalidade não existe. Então Deus nos deu o livre-arbítrio por amor, nós criamos a fatalidade pelo determinismo. O que é o determinismo? É uma lei de causa e efeito. Significa que para todo efeito existe uma causa. Se a gente tiver a humildade de olhar a causa, eu vou entender o efeito. Olhando a causa, eu consigo reparar a causa, olhar a causa com outros olhos, sem terceirizar, sem justificar, olhar para dentro de mim e entender o que aquilo acontece comigo. Mas como estamos num planeta de provas e expiações, com 7.000 anos de duração, falsos cristos e falsos profetas sempre existiram. Vamos pensar em Moisés, 1.300 anos antes de Cristo. Já existia na época de Moisés, muito antes dele, falsos cristos e falsos profetas. De nós para Moisés tem 3.300 anos. Não ficou nenhum século sem um falso Cristo e um falso profeta. Eles estão em todos os lugares, muito mais na erraticidade. E por que eles estão muito mais no plano espiritual? Porque a quantidade de espíritos do plano espiritual é de 3 a 4 vezes maior que a quantidade de espírito no plano carnal. Então, se nós somos 8,5 bilhões de encarnados, vocês podem multiplicar isso por 3 ou por 4, para vocês terem uma ideia de quantos espíritos tem no plano espiritual e na erraticidade. E os falsos profetas estão em maior número lá, devido a essa proporcionalidade. Mas o que fala um falso Cristo, um falso profeta? Primeiro vamos entender que a principal característica de um planeta de provas e expiações é o egoísmo. E o seu filho predileto chama-se orgulho. Nós todos somos egoístas, todos nós somos orgulhosos. Como é que eu sei? Porque nós estamos num planeta de provas e expiações. Se tiver algum anjo aqui, eu peço desculpas, ok? Peço desculpas se tiver algum anjo ou um arcanjo aqui, mas aparentemente não tem, eu estou disfarçando muito bem, ok? Mas somos espíritos de um planeta de provas e expiações. Todos nós. Significa que nós temos, em maior intensidade ou em menor intensidade, nós ainda temos isso dentro de nós. E isso são portas abertas para que falsos cristos e falsos profetas nos prometam coisas, nos envolvam com falsas ideias, mas que de alguma forma acalentam o nosso espírito, alimentam o nosso orgulho, alimentam essa falta de amor próprio, essa falta de bom senso. Allan Kardec, em uma das suas máximas, ele diz o seguinte: fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Ele não está falando de crença, ele está falando de fé, primeira coisa. E por quê? Fé são ideias que se tornaram verdades ao nosso senso moral. Então, fé, crenças, são ideias que se tornaram verdades ao nosso senso moral. Fé não, fé é uma certeza, mas é uma certeza baseada em quê? Em raciocínio, em lógica, em bom senso. Os espíritos, falsos profetas e falsos cristos, eles se adoram, principalmente quando eles tratam de nomes famosos e nomes respeitáveis. É interessante. Primeira característica de um falso Cristo, um falso profeta, é o nome que ele dá, é a sua ideologia, porque isso de alguma forma fortalece o seu orgulho. Quando nós temos a oportunidade de conversar com um espírito de um degrau acima, é o que a gente suporta também, mais do que isso a gente não suporta, tá? A gente só consegue conversar com alguém de um degrau acima do nosso, ok? E você pergunta o nome dele. Eu já fiz isso várias vezes. Sabe qual a resposta que eles dão? Escolhe um. O que você escolher para mim tá bom. Entenderam? Eles não estão preocupados com o nome. Nem um pouco preocupados com o nome. Ele fala, escolhe qualquer nome que você escolher, para mim tá bom. Perceberam? Enquanto falsos cristos e falsos profetas se escondem atrás de nomes. E eles vão buscar algo dentro de nós chamado fascinação. Todo processo obsessivo começa com uma obsessão simples, que não é uma simples obsessão. Depois vai para a segunda categoria, chamado fascinação. E a terceira categoria é a subjugação, moral e corporal. Você consegue tratar uma pessoa na obsessão simples.
Você consegue tratar uma pessoa na subjugação, mas você não trata ninguém na fascinação. Ninguém. É impossível você tratar alguém na fascinação. Por quê? Nesse ponto ela está fascinada por ela mesma. Ela tem verdades indiscutíveis. Ela se coloca num patamar de superioridade onde nada é discutido. É verdade absoluta. Verdade absoluta. E aí nós vamos lembrar uma outra máxima de Allan Kardec que fala assim, na época a frase era assim, fora da igreja não há salvação. Aí Allan Kardec traz assim, fora da caridade não há salvação. E uma vez eu me perguntei, por que ao invés de caridade ele não falou verdade? Fora da verdade não há salvação. Mas quantas verdades existem? Quantas verdades existem? Cada um tem a sua própria verdade. Por isso que ele não usou a palavra verdade, ele usou a palavra caridade. Então, os espíritos, eles nos envolvem pelo egoísmo, pelo orgulho, de forma individual, de forma coletiva, porque eles alimentam esse orgulho, essa arrogância, essa prepotência, e de se achar diferente, de se achar melhor. Então, se sempre existiram falsos cristos ou falsos profetas, é porque sempre existiram pessoas que, de alguma forma, alimentavam aquilo, que acreditavam naquilo, que fazia parte das suas ideias, dos seus projetos e das suas referências. Então, eles só encontram campo de trabalho porque nós damos campo de trabalho para ele. Nenhum espírito superior, nenhum, fica constrangido de ser questionado. Nenhum deles, muito pelo contrário. Eles até nos incentivam a perguntar, a questionar, a não aceitar de bate-pronto. Se você questionar um falso Cristo ou um falso profeta, se prepare, porque ele parte para cima de você, ele não pode ser questionado. A verdade dele é absoluta. Mas ele só faz o estrago que ele faz porque existe campo de trabalho para isso. Ele vai alimentando algo que existe em nós, por sermos um planeta de provas e expiações, e depois, com o tempo, nós vamos percebendo que todas essas ideologias que não une, que não agrega, muito pelo contrário, que desagrega, que alimenta ainda mais todas as diferenças, se acham muitas vezes povos escolhidos por quem? Se somos todos irmãos, filhos de um mesmo Deus, que ele pode ter N nomes diferentes, aí não muda nada, mas somos todos filhos de um mesmo Pai, saímos da mesma fonte, somos uma individualidade revestida de uma personalidade transitória e perecível, que tem data de nascimento e tem prazo de validade. A nossa personalidade tem data de nascimento, essa personalidade nasceu aqui, nessa data. E com certeza ela tem uma data de falecimento. Com certeza. Pode ser 80 anos, 90 anos, 100 anos, 110, 120 anos, não tem problema. Mas temos sim, a personalidade ela acaba. O que fica é a individualidade. Então nós somos uma individualidade revestida de personalidade. E a individualidade nossa é a nossa essência. É o que importa realmente. É aquilo que faz diferença. Então nós chegamos num momento que a fé tem que ser raciocinada, ela não pode ser racionalizada. A fé tem que ser discutida, tem que ser conversada. É uma necessidade humana? Sim, é uma necessidade humana. 250 mil anos atrás, aproximadamente, já existia um tipo de adoração. Éramos nós, tá? Há 250 mil anos atrás, até que a gente está conservado, né? Há 250 mil anos atrás, nós já tínhamos um tipo de adoração. Essa adoração fez parte do nosso processo evolutivo. É uma sementinha chamada fé, que começa a ser despertada em nós há 250 mil anos atrás. E ela vem num processo de desenvolvimento. Só que chega num ponto, exatamente esse é o ponto, que nós vamos começar a entender o que é adorar Deus em espírito e verdade. Espírito é essência e verdade é conhecimento. Verdade aí é conhecimento, é filosofia, é ciência, é religião, é arte, não importa de onde vem o conhecimento, mas o conhecimento vem. E à medida que a gente vai se aprofundando, que a gente vai ampliando, esses falsos cristos, esses falsos profetas, acabam não encontrando espaço dentro de nós.
E por mais que a gente ainda tenha uma cota de orgulho, de egoísmo, a gente percebe que a razão, o bom senso, o discernimento, as nossas histórias, as nossas experiências conseguem filtrar tudo isso. Eu preciso consultar quem? A minha consciência. Se eu tiver alguma dúvida, eu posso fazer 3 perguntas, bem nessa sequência, inclusive. Antes de tomar uma decisão, eu posso fazer 3 perguntas, e essas 3 perguntas faz com que eu tome ou não a decisão. A primeira pergunta, tem que ser nessa sequência, frente a uma situação, a pergunta é: eu quero? Normalmente a gente responde sim. Para a primeira pergunta a gente responde sim. Ok? A segunda pergunta: eu posso? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas vamos supor que eu responda sim. É a terceira que define. Eu devo? Se você responder sim para as 3, sem problema. Se você enroscar em qualquer uma delas, melhor não. Porque o enrosco, a dúvida, significa que aquilo tem uma consequência a médio e longo prazo que vai te trazer um prejuízo, que vai trazer uma lição através da dor. Então, eu quero, eu posso, eu devo, porque nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu devo, nem tudo que eu devo eu quero. Entenderam? São coisas que a gente vai pensando e vai refletindo. E é uma doutrina que abre a nossa mente. Ela nos consola, ela nos esclarece, mas principalmente nos liberta. Do quê? De nós mesmos. A gente começa a perceber que o que está fora de nós não significa 10%. O que está fora de nós não significa 10%. 90% daquilo que nós buscamos, que nós precisamos, que nós necessitamos, está dentro de nós. Está exatamente dentro de nós. Então, se Deus nos fez a sua imagem e semelhança, é porque tudo está dentro de nós. Os fatores externos, o tempo e os fatores externos, vão nos ajudar o quê? A fazer com que cada uma dessas sementes venha no seu tempo certo. Que cada um desse fruto venha no seu tempo certo. Então, se existem falsos profetas, existem até hoje, que estão muito mais preocupados com valores materiais, com ascensão política ou qualquer coisa nesse sentido, é porque eles encontram o campo fértil nesse sentido. Esse campo fértil são os nossos corações. Então, quando a gente pensa o seguinte: quantas raças existem no planeta Terra? Uma. A raça humana. Não existe outra raça. Quem que inventou que existem outras raças? Só existe uma. Raça humana. Pronto. Então, quem que inventou? É o orgulho, é o egoísmo, é o preconceito. É isso que vai criando todas essas situações e nós vamos acreditando. E por que nós vamos acreditando? Porque nós não olhamos para dentro de nós. A partir do momento que a gente olha para dentro de nós, nós vamos discernindo sobre isso. As leis de Deus estão na nossa consciência, nós vamos ampliando os nossos horizontes. E a primeira frase que vem na nossa cabeça é: os diferentes não são desiguais. Olha, interessante isso. Olha que interessante. Começa a entender que a individualidade é muito mais importante do que a personalidade. Mas é muito mais importante, porque somos espíritos em experiências terrenas. O planeta Terra é só uma das escolas entre milhões de escolas que existem. Milhões, eu não estou exagerando. O nosso Cristo, o nosso irmão mais velho, nós conhecemos, existem Cristos mais velhos do que ele, mas só conhecemos esse. Ele tem aproximadamente 15 bilhões de anos. O nosso universo tem 13,7. O nosso universo conhecido tem 13,7 bilhões de anos. O nosso Cristo tem 15. Ele é mais velho do que o nosso universo. Olha, interessante. Hoje a ciência, a cosmologia fala que existem universos. Olha, como uma doutrina que amplia os nossos horizontes. E somos todos irmãos. Todos, absolutamente todos. Irmãos mais velhos, irmãos mais novos. Aí sim. Existem princípios espirituais que estão sendo criados exatamente nesse momento e existem Cristos de bilhões e bilhões e bilhões de anos. Todos irmãos. Criados em momentos diferentes, mas todos seguindo a mesma linha evolutiva. Todos. Absolutamente todos. De simples ignorante a sábio virtuoso.
Todos estamos seguindo por essa linha, que apesar de ser uma linha reta, a gente faz umas curvinhas nela, em cima dessa linha reta. Imagine que é uma linha reta, nós vamos fazendo assim, nós vamos oscilando em cima dela, mas estamos subindo, sempre, porque isso é um determinismo divino. E a fase mais complicada, qual é então isso aqui? É essa. Planeta de provas e expiações é o planeta que dá mais trabalho para a espiritualidade superior. O primitivo são só as leis biológicas, é só você olhar de longe, ok? Provas e expiações é o nosso. Regeneração são doentes que acreditam na própria doença. Provas e expiações são doentes que não acreditam na própria doença. Esse é o grande problema. Sabe aquele doente que não acredita na própria doença? Então está tudo errado, tudo fora dele está errado, tudo dentro dele está certo. Então provas e expiações são espíritos que não acreditam na própria doença. Regeneração são espíritos que já acreditam na própria doença. E dali para frente, nem doentes eles são mais. Nem doentes eles são mais. Doentes do espírito, de orgulho e de egoísmo. Esse egoísmo nasce de um primarismo animal, necessário para uma sobrevivência, é transportado para o reino nominal, porque o nosso corpo é um corpo animal. O nosso corpo físico é o ápice da evolução animal no planeta Terra. Então, o nosso corpo é animal. Então, o nosso corpo é egoísta? O nosso corpo, sim, por uma necessidade de sobrevivência instintiva. Mas nós temos um espírito, não temos mais um princípio espiritual. Nós temos um espírito que consegue determinar o que o corpo precisa. Mas, muitas vezes, esse espírito que não ama a si mesmo, que não tem suas referências. É interessante que às vezes passamos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos acreditando em Deus, não importa por que caminho. Aí na hora da nossa morte a gente desespera. Não entendi. Você ficou 70 anos acreditando em Deus e na hora da sua morte você está desesperado porque você não sabe o que vai acontecer? Não era uma fé, isso era uma crença. Entenderam? A fé dá segurança. A fé dá certeza, a fé nos acolhe, a fé não tem rótulos. A fé é algo que nós confiamos nessa paternidade divina, que nunca, em momento algum, nenhum dos seus filhos ficou desamparado. São seus filhos que se desamparam. Aí é diferente. Deus nunca se afasta de nós, nós que nos afastamos dele. É diferente. É muito diferente nesse sentido. É muito diferente. Então, os falsos cristos e falsos profetas existem? Sim, sempre existiram. Mas eles se sustentam em arrogância, em prepotência, em ser donos absolutos das verdades, em ter acesso direto a Deus, inclusive, ok? Então, eles trazem muito a palavra de Deus, ou independente do nome que eles chamam, e chamam para ele a responsabilidade de conduzir. E quem realmente nos trouxe a responsabilidade de conduzir foi Jesus. Com exemplos de humildade, de simplicidade, de alegria, de amor ao próximo, que não tinha nenhum preconceito. Olha que interessante. Para encerrar a palestra da noite, do Evangelho da noite, nós conhecemos Jesus pelos seus fenômenos, pelos seus milagres, não é isso? E nós nos apegamos a isso por milênios a fim. Só que existe um aspecto de Jesus muito pouco conhecido e que nos incomoda muito. É desse Jesus que fala a questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual é o tipo mais que perfeito que Deus mandou à Terra para nos servir de guia e modelo? E a resposta, vede Jesus. Jesus, não é vede Cristo, vede Jesus. Jesus é uma personalidade. Jesus é um nome, é uma personalidade. Como que era Jesus nos momentos, na maior parte do tempo, inclusive, que ele não estava fazendo nada de extraordinário? Como é que ele era? O melhor ser humano que já existiu. O melhor ser humano. Era amigo de todo mundo, conversava com todo mundo, não tinha preconceito nenhum, amava a natureza, brincava, sorria. Veja, realmente ele incomoda muito, né? Deve incomodar muito a gente. Arrogante, prepotente, vaidoso, esse Jesus não combina. Mas é a questão 625 do Livro dos Espíritos. Então é muito mais fácil ver o Jesus
os milagres, porque ele está distante, né? Está distante, colocamos ele distante, do que trazer ele aqui do nosso lado. Falou, me ensina a ser um ser humano. Me ensina a ser um ser humano. Então, o nosso guia e modelo era uma pessoa extremamente simples, uma pessoa extremamente alegre, não tinha preconceito nenhum, amava a todos indistintamente, abraçava a todos, não via diferença em lugar nenhum, brincava, conversava, ria, participava. Incomoda demais Jesus. Sabe por que ele incomoda? Porque dá para ser. Dá para ser. É justamente a nossa arrogância, a nossa prepotência, a nossa vaidade que prefere muitas vezes escolher um falso Cristo e um falso profeta porque nos atende nesse momento evolutivo. Uma boa noite a todos vocês. Muito obrigado.